Bom dia a todos. Irmãos, nós vamos hoje terminar o trechinho sobre a cura de Enéas em Atos 9. Os irmãos devem se lembrar do que nós dissemos na semana passada, na nossa última aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós falamos sobre Atos 9, 32 a 35, um trecho pequenininho, fácil de entender, aprendemos aí algumas lições importantes sobre o texto. Eu disse aos irmãos, em termos de informações introdutórias, eu disse aos irmãos que esse trecho, o capítulo 9, faz parte de um trecho um pouco maior, que mostra a atividade propriamente apostólica de Pedro. A atividade principal de um apóstolo é ser um missionário. E um missionário que realiza um trabalho pioneiro. Esse é um apóstolo. Entre outras coisas, um dos requisitos para ser apóstolo, ou alguém que comprovava ser de fato um apóstolo, era, entre outras coisas, o fato do indivíduo pregar o evangelho como um missionário pioneiro. Então nós temos aqui Pedro, nessa porção do livro de Atos, nós vemos que ele não está liderando a igreja de Jerusalém como aconteceu no começo, e nem poderia continuar liderando. Ele foi aos pouquinhos, o livro de Atos mostra aos pouquinhos que a liderança eclesiástica foi passando para Tiago. Tiago, irmão de Jesus, foi assumindo a liderança da igreja e ele desponta como líder da igreja, um líder de bastante influência e força. Ele desponta no capítulo 15, no concílio de Jerusalém, quando Pedro atua somente como uma testemunha dos eventos ali que são tratados no concílio. O grande líder do concílio, que se mostra ali presente, que dá a palavra final, é Tiago. Vemos em Atos 15 que Pedro não é mais o líder maior da igreja de Jerusalém, e nem tinha que ser. Não era essa a função de um apóstolo. O apóstolo não deveria ser um líder eclesiástico. O apóstolo deveria, em termos práticos, ser um missionário pioneiro. Então nós vemos aqui no capítulo 9, Pedro exercendo já essa tarefa de missionário pioneiro. E ele prega na região da Judéia. Então tem um mapa aí, daqui a pouquinho a gente mostra lá o esbocinho que foi feito na semana passada, já está terminando. Tem um mapa aí da Palestina, os irmãos vão ver daqui a pouquinho, vai mostrar aí, e os irmãos vão se lembrar. Existe uma ordem em Atos 1:8, que fala que os apóstolos deveriam pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vemos na história até aqui que o evangelho já foi pregado em Jerusalém, já foi pregado em Samaria, agora o evangelho está sendo pregado na Judéia, e ele vai chegar aos confins da terra a partir do capítulo 13. Se bem que, pelo ministério de Filipe, no capítulo 8, nós já vimos o evangelho chegando aos confins da terra por meio do eunuco etíope, que levou ali, que se converteu quando estava voltando para o Sudão, para a região do Sudão. Ele se converteu e foi para o seu país de origem, que era conhecido inclusive no Império Romano como Confins da Terra, o reino ali onde reinava Candace, né, a rainha ali dos etíopes. Então, já existia um vislumbre já do evangelho chegando aos confins da terra por meio do eunuco etíope, mas a ênfase nisso começa no capítulo 13 e vai até o final do livro de Atos. Paulo, então o personagem principal nesse trecho, pregando em regiões distantes, regiões longínquas. Então o que nós temos aqui é o ministério de Pedro, que vai sumir depois. Pedro, ele tem destaque nos capítulos 2 a 5 e 9 a 12. Depois ele some e nós não sabemos mais o que aconteceu com ele. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano, onde hoje é a Basílica de São Pedro. Havia lá o circo de Nero,
era naquele local, exatamente ali, isso é verdade, era mesmo a Praça de São Pedro, era onde, antes de ser a Praça de São Pedro, era o local do circo de Nero. Não havia o Coliseu naquela época. O Coliseu só passou a existir a partir do ano 80. Então nenhum crente do primeiro século, dos primeiros anos ali do cristianismo, morreu no Coliseu. Eles morriam, os primeiros cristãos martirizados morreram no circo de Nero. Isso era onde hoje é a Basílica de São Pedro, onde hoje tem a Praça de São Pedro, tem até um obelisco ali, marcando lá como um lugar sagrado. Eles dizem que tem um pedaço da cruz ali, é tudo mentira, é lógico, mas o local era lá mesmo, E dizem que ele morreu crucificado de cabeça para baixo ali naquele local. Alguém fala, mas nossa, que absurdo, crucificado de cabeça para baixo. Isso não era raro acontecer. Pedro não foi o único. Várias pessoas eram crucificadas de cabeça para baixo, isso era normal, fazia parte de uma forma de torturar ainda mais a pessoa. E dizem que Pedro foi crucificado assim, é a tradição, não temos certeza disso, a Bíblia não fala nada. Muito bem, nós vimos então, cadê? O mapa está aqui, ok? Nós estamos vendo Pedro atuando aí, na região aqui costeira. Então aqui está Jerusalém aqui embaixo. Ele saiu, ele tinha estado na região de Samaria, que é a região central da Palestina. Ele tinha atuado aqui. Foi uma atuação bastante dinâmica quando ele enfrentou Simão o Mago. Depois ele saiu de lá, da cidade onde ele estava, e foi pregando o evangelho nas aldeias samaritanas rumo ao sul. Foi descendo aqui até chegar em Jerusalém. E se fixou novamente em Jerusalém. Agora no capítulo 9 ele sai de novo. Ele não sai para a região de Samaria. Samaria que é a região central. Ele não sai para a região de Samaria, que ele já tinha evangelizado juntamente com João. Ele sai para essa região mais costeira aqui. Essa região toda aqui, esse trechinho todo aqui que eu estou marcando aqui, se chama Planície de Saron. É a Planície de Saron. Esse pedacinho aqui, que vai desde Jafa, atual Jafa, Jope, região de Tel Aviv. Tel Aviv fica pertinho de Jope, que é a cidade que vamos conhecer hoje quando ele vai ressuscitar Dorcas. É pertinho de Tel Aviv, que é mais famosa, né? Tel Aviv fica 20 minutos de distância de Jafa, ou de Jope. Jafa é o nome atual, Jope o nome antigo. Fica pertinho. E tudo isso nessa planície aqui, a planície de Saron, aqui, esse trechinho aqui. Então ele vai pregar o evangelho aqui nessa região, e o capítulo 9 mostra ele pregando aqui, na região mais central, né, de Lida, a cidade de Lida, já Enéas era de Lida, ok? Onde hoje é o aeroporto Ben Gurion, famoso aeroporto Ben Gurion, na cidade de Lida, onde também nasceu o patrono dos corintianos. Quem é o patrono dos corintianos? São Jorge, né? São Jorge. Então São Jorge nasceu aí, não é santo coisa nenhuma, matou dragão coisa nenhuma, né? Mas nasceu, ele existiu, esse homem existiu no século III e ele é o patrono aí dos corintianos aí, exceto os corintianos crentes que não tem patrono nenhum, né? Aliás, acho que nem tem crente corintiano, tem? Okay. Muito bem. Então, ele saiu daqui, de Lida, e foi até Jope, e aqui ele ressuscitou Dorcas, aqui em Jope, aqui, pertinho aqui. Aqui na Tel Aviv está aqui, pertinho, ressuscitou aqui. Bom? Então essa aí é a geografia desse nosso capítulo aí. Vamos ver então agora como ficou o esboço que nós vimos na semana passada. Volta para o esbocinho agora, daqui a pouco a gente volta para o mapa de novo. Deixa no jeito aí. Né? Aí está o esbocinho da semana passada, nós vimos o contexto do milagre e estudamos os versículos 32 e 33, não vamos repetir, a grandeza do milagre, né? Nós ficamos até numa certa dúvida, o texto é um pouco dúbio, porque fala que Enéas era paralítico desde 8 anos, e fica na dúvida, ele era paralítico fazia 8 anos
ou ele era paralítico desde os 8 anos de idade. Então não fica claro isso no texto, não dá para saber mesmo, não tem jeito. Não tem, porque a preposiçãozinha ex significa de e significa desde. Então há essa dubiedade, isso não muda nada o milagre, mas o que pode gerar na gente é talvez uma alternativa diante de nós, né? Olha, eu prefiro acreditar que Enéas era paralítico desde os 8 anos de idade. Problema da paralisia infantil, né? E ali ele já era um homem feito e desde os 8 aninhos não andava. Então aí nesse caso a sua paralisia era muito mais antiga. Se ele tivesse, por exemplo, uns 30 anos de idade, ele estaria já paralítico há 22 anos. E o milagre então se torna ainda maior, mais grandioso ainda, mais maravilhoso ainda se torna o milagre. Então nós estudamos isso, vimos aí os irmãos aprendendo, e faltou só esse pedacinho aqui, ó. O versículo 35 nós não olhamos, não deu tempo de olhar o versículo 35 e nós tínhamos ainda avançado no horário. Avançamos no horário e nem assim nós terminamos o texto. Hoje nós vamos terminar esse trechinho aqui, os efeitos do milagre. Quais foram os efeitos do milagre? É interessante observar isso no versículo 35. Por quê? Porque o livro de Atos, ele não vê os milagres como fins em si. Não é assim. Não tem lá, olha, o dia do milagre, a noite do milagre, o culto do milagre, a campanha do milagre. Não existe isso no Novo Testamento. Não existe isso na Bíblia, não existe isso no cristianismo. Porque o milagre não é algo em que o cristianismo se concentra. Ele não é um fim em si. Jesus não veio ao mundo para curar a gente de doenças. É claro que ele curava as pessoas de doenças, e ele fez muito isso, mas isso era um meio, era um veículo para atingir outros objetivos muito mais importantes. Não adianta nada um paralítico começar a andar e ir perfeitinho para o inferno. Não adianta. Ele começar a andar, recuperar ali o movimento das suas pernas e ir todo feliz e alegre para o inferno. Não adianta, isso aí não resolve, a cura física não resolve o problema principal do ser humano. E o Evangelho faz o quê? O Evangelho se concentra no problema principal do ser humano. E acredite se quiser, o problema principal do ser humano não é a sua saúde corporal, não é. Esse é o problema principal do ser humano na cabeça dos incrédulos. Na cabeça dos incrédulos, qual é o problema maior? Eu ficar doente. Se eu ficar doente, eu não trabalho. Se eu ficar doente, eu não posso curtir a vida, eu não posso viajar, eu não posso comer o que eu quiser. Então a doença é o problema principal do ser humano na cabeça do incrédulo, do ateu, do homem perdido. Na mentalidade de Deus, no ensino bíblico, a doença é um problema sério. Claro que é. A doença tira a nossa paz, claro que ela deve ser levada a sério. Claro que temos que buscar o socorro de Deus na hora da enfermidade. Claro que Ele muitas vezes, ainda hoje, Ele socorre de modo maravilhoso as pessoas que estão doentes. E até de forma milagrosa Ele realiza coisas maravilhosas nesse campo. Mas nós não podemos cair na tendência mentirosa do meio evangélico moderno, que focaliza isso como se esse fosse o cerne do Evangelho. Não é. No livro de Atos nós aprendemos, no ministério de Jesus aprendemos, o milagre, a cura física tinha por objetivo outros alvos. Que alvo? Abrir portas, abrir a oportunidade de fazer com que a pessoa agora, amaciada ali pelo milagre, ela ouvisse a mensagem que iria curá-la de uma outra doença, de um câncer para o qual não existe quimioterapia, um câncer que corrói a alma da pessoa e no final a leva para a perdição eterna. Era esse o objetivo do milagre, fazer com que a pessoa parasse e escutasse uma mensagem. Olha, você foi curado, agora senta aqui e escute o que eu tenho a lhe dizer. Então o Evangelho era pregado, a pessoa ouvia o Evangelho, cria no Evangelho e então sim o seu problema maior era resolvido. É aquela velha história, aquele velho versículozinho que não deve ser da nossa cabeça. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem morrer com saúde aos 120 anos?
e perder a sua alma. De que adianta? Nada. Não adianta nada. Então, nós não podemos perder isso de vista. Eu vejo aí sempre, até hoje, tem havido bastante isso aí, nos dias de hoje, né? Campanha do milagre, culto do milagre, noite do milagre. Gente, isso não é cristianismo, isso não é. O cristianismo não é isso. Isso não existe. Até porque não tem como você marcar hora e lugar para Deus agir de modo milagroso. Deus administra a sua graça como Ele quer, no momento em que Ele quer, da forma como Ele quer. Não dá para você marcar hora. Não dá para você falar assim, olha, hoje, domingo, que dia é hoje? Dia 27? 27? 28? Dia 28 de fevereiro, hoje às 18 horas nós teremos aqui uma grande concentração em que Deus vai realizar vários milagres. Tragam os doentes, porque hoje, irmãos, isso é uma blasfêmia. Mas pastor, por que é uma blasfêmia? Porque eu estou dizendo que eu posso manipular as forças divinas. Eu posso manipular num determinado lugar, num determinado dia e numa determinada hora, o braço de Deus. Ele vai fazer as coisas no horário que eu marquei. Ele vai ler na minha agenda e vai se encaixar na minha agenda, porque eu sei dizer as palavras certas, eu sei fazer as orações certas e eu posso manipulá-lo para que ele realize o que eu quero, na hora que eu quero, no dia que eu quero, no lugar que eu quero. Então isso é uma imensa blasfêmia. Isso não existe na Sagrada Escritura. Nem a pessoa que realiza o milagre marca isso. Nós vimos Pedro chegando ali diante de Enéas, ele olha para ele, naquele momento ele é tomado ali de uma convicção especial e ele diz, Enéas, Jesus te cura. Ou seja, a expressão nós estudamos significa, Jesus está te curando agora. É o tempo presente que Pedro usa, nem é o imperativo. No texto de hoje, ele vai usar o imperativo. Ele vai dizer Tabita, levanta-te. É o imperativo que ele usa. Agora, em Enéas não foi. Ele falou assim, olha, Enéas, Jesus te cura. Ou seja, Jesus está curando você agora. E ele se levantou. Então nós vemos isso, não teve hora marcada, não teve o lugar certo ali, não. Pedro naquele momento, tomado ali de convicção, de fé, ele realiza esse milagre maravilhoso e o efeito disso não foi só Enéas sair andando. Nós vemos o efeito no versículo 35, veja o efeito qual é. Veja aí, Atos 9:35, você vê aí o efeito. O que diz aí no versículo 35? Viram-no todos os habitantes de Lida, a cidade que eu já mencionei aí, mais ou menos no centro aí da Judéia, e Sarona. O que é Sarona? Sarona não é uma cidade, tá bom? Sarona é uma referência à planície de Saron. Pode voltar lá uma mapinha para não esquecer aí onde fica a planície de Saron. Olha aqui a planície de Saron aqui de novo, ok? Olha aqui, sai daqui dessa região, vai até o Monte Carmelo. Olha o Monte Carmelo aqui em cima, aqui, ó. Aqui é o Monte Carmelo. O que aconteceu no Monte Carmelo de especial? Quem sabe? O que aconteceu no Monte Carmelo? O que aconteceu com Elias no Monte Carmelo? Nós aprendemos com o pastor Nicolas recentemente, não foi? Nós aprendemos. Ele desafiou ali os profetas de Baal no Monte Carmelo. E ali ele venceu os profetas de Baal ali. Então, é um monte muito conhecido aqui, ó. Então, aqui a planície de Saron começa aqui, desce, vem até aqui, essa região aqui, toda a planície de Saron aqui, ó. Ok? Qual é a flor mais conhecida que nasce nesse lugar? A rosa, né? A rosa de Saron. Onde está isso na Bíblia? Tem na Bíblia a rosa de Saron? Tem isso na Bíblia? Já leram alguma coisa sobre a rosa de Saron? Em que livro que está? Livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 1, né? Em que uma mulher ali, uma moça muito convencida, né? Olha o que ela fala, dá uma olhadinha lá. Cantares 2:1. Que moça convencida ela, hein? Olha só. Vamos achar aqui, Cantares. Cantares 2:1. Olha o que diz a moça. Eu sou a rosa de Saron. O que ele está dizendo aqui? Eu sou linda.
Convencida, né? Não é convencida essa moça? Eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. E olha o esposo dela o que responde, ele concorda. Olha o que ele fala. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Ele fala, olha, eu concordo com você. Você é um lírio, as outras mulheres são espinhos. A sua beleza comparada a delas é como o lírio comparado aos espinhos. Já pensou você falar isso para sua mulher? Você já falou isso, Eduardo, para sua esposa? Já falou? Já? Tá bom. Não acredito que você falou isso aí para ela. Mas você vai ter que falar agora que eu perguntei. Mas é interessante isso, né? E aqui algumas pessoas tentam espiritualizar isso. Isso aqui é Jesus. Que Jesus? Jesus era Rosinha de Saron? Jesus era macho, não é Rosinha de Saron. Me chamar de Rosa de Saron, eu saio para briga. Pastor, é a Rosa de Saron, eu saio para... Não, agora a coisa esquentou. Não quero me chamar de Rosa de Saron, isso é coisa de mulher. Então, isso aqui significa apenas... Isso aqui não é um símbolo de Jesus, nada disso. Isso aqui é a beleza do amor conjugal. O amor conjugal ideal é assim, né? Abrindo um parênteses aqui. Como é o amor conjugal na Bíblia? O amor conjugal na Bíblia é romântico. O marido diz para a esposa, olha, você é a flor mais bela que existe no mundo. As outras perto de você são feias, porque você é como a rosa de Saron, eu concordo com você. Você diz que é bonita e você é mesmo. Aliás, você é a mais bonita entre todas que eu já vi. Você é. Então, esse é o amor conjugal. Um amor romântico. E a Bíblia ensina isso para a esposa e ensina isso para o marido no livro de Cantares. E nessa linguagem poética aparece isso, a rosa de Saron. Que rosa era essa? Era uma rosa que nascia nessa região. Acho que ainda nasce, não sei se ainda nasce nessa região toda aqui. É uma planície, né? Uma planície. Aqui é a região mais montanhosa, aqui é mais planície, e ela nasce aí. Eu tentei procurar uma foto dessa rosa, mas eu não sei se dá para confiar. Eu achei lá tem uma rosa que é muito diferente das outras, muito linda, mas eu não sei se é a mesma da época mesmo, não tenho certeza. Se vocês acharem aí a rosa de Saron, uma foto, pode colocar aqui, aí os irmãos têm uma ideia, mas eu não tenho certeza se é mesmo, não sei. Porque muda muito, né? Imaginem, 2000 anos, talvez nem exista mais isso. Talvez eu desconfiem que seja um tipo lá de rosa que nasce lá, mas não sei se dá para ter certeza. Muito bem, mas vejam aí, o texto fala que viram-no. Esse viram-no, eles viram o quê? Eles viram o milagre ou eles viram o Enéas? Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona. O que os habitantes de Lida e Sarona viram? Eles viram o milagre ou viram o aleijado andando por ali? O ex-aleijado andando. No português não fica claro, né? Viram-no. Dá a impressão, eles viram esse milagre, eles viram esse evento. Não, eles viram o Enéas. Eles viram Enéas andando ali por toda a região. Disseram, quem é você? Ele falou, meu nome é Enéas. Ele falou. Você? Meu nome é Enéas, sou eu. Mas você é aleijado. Não, eu era aleijado. Agora, note bem, alguém que não andava desde os 8 anos de idade, será que ele começou a andar muito? Vocês acham? Vou tirar o atraso, né? Virou o Forrest Gump, né? Ele começou a andar por tudo, porque o texto fala aqui que todos os habitantes de Lida, da cidade ali, e de Sarona, da região toda ali, ou seja, ele começou a caminhar, ele começou a andar por ali, andava por todo lado. Ele quis tirar o atraso do tempo que ele não andava. E viram aqueles homens, mas não é possível, nós conhecemos você. Nós sabemos, você é aquele garoto que ficou aleijado ainda aos 8 anos. E até agora, ali na cama, uma situação terrível, horrível, um peso difícil para a família carregar, uma dificuldade enorme, a sua vida é uma vida difícil. E você agora está andando para lá e para cá. Sou eu mesmo. Como ele era de líder, ele deve ter falado, é nós. Lá que nasceram os corintianos,
Então ele falou, sou eu mesmo, é nós. E andando por ali, as pessoas ficaram impressionadas com aquilo, porque era algo realmente de se abrir a boca. Mas não parou aí. O texto fala, já eu mostro a rosa aí. A rosa está aí, né? Está aí a rosa? Tá? Olha lá, essa rosa aí. Não sei se é ela, né? Mas ela é diferente, ela tem pétalas mais fininhas. Pétalas bem fininhas. Ela é muito linda mesmo. Ela é muito bonita. Se era essa aí, realmente é muito linda essa rosa. É uma rosa diferente. As outras rosas têm uma pétala mais grossa. Essa rosa tem uma pétala mais delicada, mais fininha. E mais pétalas, são muito mais pétalas, um aglomerado de pétalas. Então é muito bonita essa rosa aí. Talvez seja essa mesmo, porque ela é linda de fato. Mas note aí o que o texto fala na sequência. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, eles viram Enéas andando por lá, viram Enéas indo e vindo, subindo, descendo, entrando nas cidades, viajando por todo canto, e o texto fala que ele se... O que diz o texto? Olha o objetivo principal do milagre aí. Qual é o objetivo principal? Eles se converteram ao Senhor. O verbo que aparece aqui, o verbo epistrefo, é o verbo grego que aparece aqui, significa se voltar para alguém. Então, o que é a conversão de acordo com esse verbo? A conversão é assim. De acordo com esse verbo, a conversão ocorre quando alguém está indo numa outra direção, de costas para o Senhor, um outro caminho, e ela se volta para Ele. Esse é o movimento representado, expresso nesse verbo aqui, traduzido como se converteram. Aqui não é usado o verbo arrepender-se, tudo isso, claro, está envolvido na conversão, é lógico. Mas aqui Lucas escolheu um outro verbo, o verbo epistrefo. Epistrefo tem esse sentido: eu estou indo numa direção, eu me volto para o Senhor, eu me volto para Ele. Então, quem é o perdido? Quem é o incrédulo de acordo com essa visão? O incrédulo de acordo com essa visão é alguém que está indo para longe, de costas viradas para Cristo. Ele caminha noutra direção, ele vai noutro rumo. Esse é o incrédulo. O que é a conversão? A conversão acontece quando ele se volta para o Senhor. E aí ele começa a ir na direção do Senhor, seguindo o Senhor, tendo o Senhor como seu mestre, o seu pastor. Ele começa a segui-lo. E esse é um dos aspectos da conversão. E aí o objetivo do milagre é atingido. Nós vamos ver a mesma coisa no versículo 42 desse capítulo. Aparece o versículo 42, diz a mesma coisa, a expansão da fé. Isso já aconteceu no capítulo 3, quando foi curado o coxo na porta do templo. Foi a mesma coisa, o coxo ali foi curado, e isso abriu a porta para que houvesse a pregação de Pedro e muitos se convertessem. Então é sempre assim. Quando acontece um milagre, ele acontece de forma inesperada, sem hora marcada, num lugar, num momento, numa circunstância que não foi planejada. É assim que acontece. E quando acontece, esse milagre não é um fim em si. Ele é um veículo, apenas um instrumento para abrir as portas para que o Evangelho seja pregado. Esse é o alvo principal. Se não houver isso, aí o milagre não serviu de nada. Não teve utilidade, não atingiu o seu objetivo central, mais importante, que é a proclamação do Evangelho às pessoas. Muito bem, então está aí esse grande milagre de Pedro. É um grande milagre. Claro, Pedro realizava muitos milagres nessa época, é uma época de muita atividade sobrenatural de Deus, mas agora, nos versículos 36 a 43, nós vamos ver o que eu acho, eu não sei, esse é o meu parecer, eu acho que dificilmente alguém vai discordar de mim nisso. Eu acho que foi o maior milagre de Pedro, esse que vai aparecer agora. Esse que vai aparecer agora, eu acho que superou todos. Por quê? O que ele fez no próximo? O que ele fez no próximo milagre? Qual foi o milagre que vem agora? Qual é o milagre que vem agora? O que ele faz? Ele ressuscita uma mulher. Aí extrapolou.
Aí foi forte. Fazer um aleijado andar, eu nunca vi. Alguém aqui já viu? Eu não duvido que Deus faça isso. Mas alguém já viu? Eu nunca vi. Quem já viu? Ninguém? Eu também nunca vi. Isso mostra que é muito raro isso hoje em dia. Existe? Eu acho que sim. Deus tem poder para isso? Deus tem poder para fazer todo mundo ficar curado. Não tem dúvida disso. Deus faz isso? Faz. Agora é raro? É raro. É algo maravilhoso. Eu nunca vi um aleijado, desde criança, se levantar e começar a andar, fazer a cama lá e arrumar tudo e andar pela planície inteira de Saron. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. É simplesmente um ato fantástico. Mas o que vem agora, aí já não dá para conversar. Aí já é demais. Porque aí, aqui no próximo, ele ressuscita uma mulher. E alguém já viu isso? Não? Deus pode fazer isso hoje? Pode. Claro que pode. Mas é raro. Dizem que na África isso acontece bastante. Lorota, que acontece nada. Eu vi umas ressurreição lá na África, lá tudo ressurreição pirata, né? O cara se mexendo no caixão. Vocês viram esse filminho do cara ressuscitado lá na África? Estava no caixão lá e começa a fazer assim. E aí o pastor ressuscita ele. Levanta, ele levanta. Bobagens, fraude, né? Mentiras, né? Aqui nós vemos uma moça que morreu e era tão certo que ela estava morta que chegaram a lavar o corpo, ou seja, prepararam o corpo para o sepultamento, um trabalho longo, demorado, de preparação do corpo. O judeu, ele prezava muito o corpo, o judeu valorizava demais o corpo humano, porque ele cria na ressurreição. Então, há todo um preparo ali do corpo para sepultar. Só não sepultaram porque houve ali o tempo ali, que colocaram o corpo no cenáculo e aguardaram ali um tempo, ali para que as pessoas chorassem, um tempo de luto normal. Mas ela estava morta mesmo, não foi um desmaio temporário, ou ela ali, sei lá, teve uma chamam, né, de uma síncope ali, caiu lá e ficou mal. Não, dizem isso, né? Essas ressurreições eram falsas, eram pessoas que desmaiavam e depois voltavam. E não, aqui nós vemos, ela chegou a ser o seu corpo lavado e preparado para o sepultamento, estava já prestes a ser sepultada. E Pedro foi lá e ressuscitou aquela moça, aquela senhora. Então é algo simplesmente fantástico, e nós não vemos outro milagre de Pedro nessa proporção. Foi o maior milagre dele, a meu ver, o maior milagre que ele realizou. Foi demais. Bom, vamos então ver aí. Olha aí o texto, vou ler aqui o texto. Atos capítulo 9, versículos 36 a 43. Então fala assim, veja aí, vamos fazer a leitura para que os irmãos conheçam aí a história, pelo menos uma sobrevoada nela aí, terem já algum contato com a história. Fala assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te.
Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Bom, essa aí é a história. Vamos dividir em 3 partes também. A primeira parte, aí quem vai digitar ali atrás, ok. A primeira parte, eu coloquei um título aqui. A igreja, o título é assim, na primeira parte: a igreja é abalada, aqui nos versículos 36 a 38. Então nós vamos ver isso. Como que a igreja foi abalada? Ela foi abalada pela perda de uma pessoa muito especial. Nós vamos ver o quanto ela era especial, essa moça, nesses versículos 36 a 38. A igreja é abalada, versículos 36 a 38. Na segunda divisão, a igreja é restaurada pelo milagre que é feito. Então, a igreja é restaurada nos versículos 39 a 41. Aí a igreja é restaurada. E a última divisão, a igreja é ampliada, nos versículos 42 e 43. A igreja é ampliada, versículos 42 e 43. Aí você tem um esbocinho para você acompanhar com mais facilidade. Deu para pegar tudo aí atrás? Deu? Ok, então o esbocinho já fica facinho de você ver e de você seguir aí a história aí. Olha lá, a igreja é abalada. Aqui, o que aconteceu? A morte de um ente muito especial, de uma pessoa muito querida na igreja. Ela foi abalada, por isso lágrimas, sofrimento, né? Um velório ali acontecendo nesse momento, muita tristeza por causa da morte de Dorcas. A igreja é restaurada, o velório virou festa. Que estranho isso, né? Mas aconteceu isso. O velório virou festa. Todo mundo alegre, feliz, né? Traz lá o churrasquinho, traz a picanha, vamos comemorar, porque o velório acabou. Agora é só alegria. É muito bonito ver essa transformação na narrativa, né? Uma reviravolta completa ali. E por último, a igreja é ampliada. O milagre de novo atingindo seu objetivo central, que é a propagação, a divulgação da fé. Aí ocorre a ampliação da igreja. Muitos na região lá creram no Senhor. Vamos então ver o primeiro item ali. A igreja é abalada, versículos 36, 37 e 38. Vamos então ver o que diz aí. Havia em Jope, qual era a distância entre Jope e Lida? Distância entre Jafa e Lod. Hoje, se fosse a pé, né? Bom, a pé de qualquer jeito a distância é a mesma, né? Seriam mais ou menos 15 quilômetros. 15 quilômetros de caminhada para a distância entre uma cidade e outra. Então não é muito longe. A diferença é que Jope ficava no litoral. Então dava para ver bem na praia mesmo. Os irmãos foram lá na nossa viagem para Israel, os irmãos foram em Jope. E nós fomos, inclusive, ali na casa que dizem que era a casa de Simão Curtidor. Eu não acredito muito que fosse mesmo a casa dele, né? Mas, claro, guia turístico tem que vender passagem, então tem que... Não, é aqui mesmo, né? Mas eu duvido muito que seja mesmo lá. Mas foi legal, porque lá em Jope, na suposta casa de Simão Curtidor, se não era aquela casa, era bem ali pertinho, muito ali, não tem como ser longe dali de onde nós fomos. Ali foi legal porque nós pudemos estudar o texto de Atos 10 ali. Então foi muito, eu preguei ali sobre o que aconteceu lá em Jope mesmo. Então eu fiquei muito contente pelo privilégio de em Jope ensinar o que Deus fez em Jope. E ali é realmente o local onde as coisas aconteceram. A casa, eu não sei se é, mas ali o pedacinho, a cidade é aquela mesmo ali naquela região lá. Depois nós fomos para Cesareia. Nós subimos para Cesareia, que é para onde o texto de Atos vai nos levar.
E ali em Cesareia nós vimos realmente a cidade, as ruínas da cidade ali, onde aconteceu a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Nós não sabemos onde era a casa de Cornélio ali, mas estávamos pertinho da casa dele lá, em algum lugar ali. Então Jope ficava nessa região, 15 quilômetros de distância de Lida, na praia, no litoral, era ali que estava acontecendo aquele velório. Note bem, se era na praia eles eram ricos. Eu vi um pastor dizendo que Jesus tinha casa na praia, logo ele era milionário. Essa é uma grande... Eu não sei medir o tamanho da estupidez de alguém que fala algo assim, porque é atribuir padrões atuais a uma cultura e uma realidade antiga. Naquela época, ter casa na praia era sinal de pobreza. É o contrário. Por quê? Porque quem morava na praia era gente que dependia da pesca. Eram pescadores que moravam ali em volta da praia. As pessoas mais ricas viviam em grandes centros. Nenhum milionário ia construir uma casa na praia. Isso não era a cultura da época. Então, quando fala que essas pessoas moravam ali à beira-mar, como acontece aqui com Simão Curtidor, que vai aparecer aqui, ele morando à beira-mar, ele morava lá porque ele precisava da água do mar, porque ele mexia com couro, para lavar ali as peças de couro. A brisa do mar ajuda a tirar o cheiro do couro. Então, por isso, ele morava lá. Eram pessoas simples que moravam à beira-mar. Tá, grande bobagem falar que Jesus era rico porque ele morava perto da praia. Eu não sei nem medir isso aí. Não é nem caso de ensino, é caso de internação. Isso aí já não é caso de ensinar. É uma pessoa que não dá para você ensinar. Se você ensinar, não vai aprender. Você pode tenta, não adianta. Você explica, olha, não era assim, não, era assim, não era, olha, deixa eu te explicar, não adianta, desista. É você tentar ensinar equação de segundo grau para uma lesma com Alzheimer. Você não consegue. Não tem jeito. Você martela, você mostra, você desenha. Não dá. Tem que desistir. Fala, não, tá bom. Então Jesus era milionário e tinha casa na praia, lá no Guarujá. Então tá, eu desisto. Na Riviera de São Lourenço. Acabou, chega. Tem que desistir, não dá. Então, nós temos que tomar cuidado com os mestres que é hoje em dia, que são pessoas de além de despreparadas, pessoas com algum problema, porque não é possível. Não é possível ver o que está acontecendo hoje em dia com a igreja, sendo ensinada por pessoas sem a menor condição. Bom, voltando aqui então, Jope ficava a 15 quilômetros de Lida, na atual Jafa, e aparece aí uma palavrinha interessante logo depois. Havia em Jope essa palavra, discípula, é a única vez que aparece na Bíblia. Discípula. Aparece discípulo. Mas feminino, discípula, nunca aparece na Bíblia. É a única vez que aparece aqui. Discípula. Então, é um destaque especial para ela. O que é uma discípula? O que é um discípulo? O que é? Quem sabe o que é um discípulo? É um pupilo, é um aluno, é um seguidor. Então aqui, o que nós temos aqui é uma referência a uma crente. E ela é designada de modo singular, em todo o Novo Testamento, é a única mulher que é chamada assim. Ela é designada como uma seguidora, uma aluna de quem? De quem ela é aluna? Quem ela segue? Ela é uma discípula de Cristo, é uma discípula de Jesus. É uma forma de se referir ao crente. O crente, ele acolhe os ensinos de quem? De quem? De Cristo. Se algum ensino contraria o ensino de Cristo, o que ele faz? Ele reinterpreta o ensino de Cristo. É isso que ele faz? Não. Se algum ensino se choca com o ensino de Cristo, o que ele faz? Não quero isso. Não, mas é a tendência mundial. Não me interessa. Não me interessa. Eu sou um discípulo. Eu sou uma discípula. Eu sou uma Tabita. Eu sou uma Dorcas. Eu sou uma discípula. Eu sigo o que o meu mestre diz. Eu não sigo o que outros falam. Não interessa se é a tendência mundial, se é a tendência universal, se é a tendência política, se é a tendência da moda. Não me interessa.
Se algo se choca com o que o meu mestre fala, por mais absurdo que isso pareça ao mundo que me cerca, eu sou um discípulo, eu sou uma discípula de Cristo. E eu vou continuar seguindo a Cristo. Então, essa é uma das definições do crente. O crente é um discípulo. Se você é um discípulo, haja como tal e mais, pense como tal. Pense como um discípulo. Não acredite no que ensinam aí fora e acolha aí de boca aberta. Não. Avalie se o que é dito aí fora se harmoniza com o que o mestre ensina. E então sim, você pode acolher ou não. Mas essa moça, talvez uma senhora, não sei, essa moça é definida aqui assim, como uma discípula. E veja, o nome dela era Tabita. Tabitá, se for no aramaico isso. Geralmente o aramaico e hebraico, a tônica é na letra final, na sílaba final, né? Tabitá. Enfim. Mas aí vem a tradução para nos ajudar. Nome este que traduzido significa Dorcas. Ajudou? Não ajudou nada. Por quê? Porque ele traduziu do aramaico para o grego. Então não adiantou nada. Então, para nós não adiantou nada, mas como Lucas ele escreve para um público de fala grega, ajudou os leitores originais. Para a gente não ajudou muito. Então, tem que dizer assim, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, que no português significa gazela. Então, o nome dela era Gazela. Uma mulher tá bom, né? Se fosse homem ia ser meio estranho, né? Mas aqui o nome dela é Gazela. Tá bonito até, né? Gazela Tronco dos Santos. Se você tivesse mais uma filha, chamar Gazela? Não. Melhor Dorcas, né? Melhor Tabita. Tabita é bonito, né? Tabita é bonito. Tabita, Dorcas, Gazela. Mas é o nome dela aqui. Então foi traduzido para o grego, por isso ficou Dorcas. Quando Pedro falou com ela, ele falou em aramaico ou em grego? Falou aramaico, né? Ele falou, Tabita, levanta-te. Aí ela falava aramaico, né? Se falasse Dorcas, ela não sou eu não. Depois você, ia estar a pessoa errada. Então falou o nome dela, né? Tabita, na hora de ressuscitar. Veja aí a sequência. Ela era o quê? O que ela era? O que diz aí na sua Bíblia? Notável, ela era notável. O que é notável? Essa tradução não está boa. O que é notável? É alguém que se destaca, né? Esse é o notável. Na verdade aqui, a palavra que aparece aqui é a palavra cheia, plena. Ela era cheia do quê? Olha o texto. Ela era cheia do quê? Ela era cheia de boas obras. É muito legal essa descrição. Olha o que ela era. Ela era discípula, ela seguia Jesus, e por ser discípula, claro, isso gerava algum efeito. Ela era uma pessoa cheia, plena. Cheia do quê? O texto fala que ela era cheia de boas obras e esmolas. Então, cheio aqui, o sentido é que ela gastava muito tempo, ela se envolvia muito com essas coisas. Essa mulher, essa discípula de Jesus, ela gastava muito tempo, se enchia muito, é a plenitude, né? Ela era plena, ela era cheia, ela gastava tempo, gastava energia, gastava recursos, ela era cheia de boas obras e de esmolas, porque ela era uma discípula. E isso chamava atenção. Por que Lucas coloca isso aqui? Porque ele quer mostrar o tamanho do prejuízo da igreja. Não foi qualquer um da igreja que morreu. Quem morreu ia fazer muita falta. Quem ela beneficiava? Ela trabalhava ali, ela ajudava especialmente as viúvas da igreja. Não é que ela fazia sopão para mendigo na rua, não é isso. Ela ia fazer falta na igreja, porque ela socorria os irmãos pobres da igreja. Eu posso dar sopão para mendigo? Pode, vai lá, dá sopão para mendigo. Eu não dou porque a Bíblia fala que se alguém não quer trabalhar, não coma.
Do mendigo que não trabalha, é vagabundo, é mendigo porque não quer trabalhar, tem que passar fome mesmo. Eu não vou dar esmola para pessoa saudável, jovem, que a gente vê por aí. É errado, na verdade. É errado fazer isso. Dar comida para pessoas saudáveis que não querem trabalhar. A Bíblia diz que essas pessoas têm que passar fome. Se alguém não trabalha, que também não coma. Agora, não era o caso aqui. Essa mulher, Dorcas, ela ajudava as pessoas pobres da igreja, e o texto mostra na sequência que ela ajudava especialmente as viúvas, que eram, dentre os pobres da época, eram os mais pobres. As viúvas, já nós veremos por quê. Mas notem, ela se destacava, e Lucas quer mostrar isso para dizer, olha, a igreja teve uma perda irreparável. A igreja sentiu a perda. A igreja sentiu a perda porque essa mulher, ela trazia alívio, ela trazia alegria, ela trazia paz, suprimento, socorro. Essa discípula fazia diferença na igreja. Quando ela morreu, sentiram. Bom, é lindo isso, mas isso deve fazer a gente pensar um pouco. Vou fazer a pergunta que é meio chata aqui. Mas se você morresse, que prejuízo isso daria para a igreja? Se você morresse. Ah, fulano morreu. Que perda isso significaria para a igreja, se você morresse? A igreja fica triste, claro, perdemos um irmão, lógico. Mas que grau de prejuízo isso traria para esses irmãos aqui, ó. Essa comunidade reunida aqui na nossa Jope. Isso aqui é a nossa Jope, ó. É a igrejinha, é a igreja da nossa Jope. Você morreu. A igreja talvez tivesse, não fosse muito diferente do tamanho da nossa igreja. Talvez não sei. Mas eram igrejas pequenas. Se você morresse, que prejuízo isso traria para os irmãos? Que falta faria? Morreu. O que nós perdemos? Você pensar e dizer assim, olha, acho que não perdeu nada. A não ser a perda emocional, né? Amizade e tudo. Mas em termos de serviço, de alívio, de socorro, de trabalho na igreja, realmente não foi uma perda muito grande. Se é assim, é bom rever o seu envolvimento na igreja. É assim, no Novo Testamento, eu tenho dito isso nas quartas-feiras, e tenho dito isso alguns domingos à noite, e vou repetir agora. Na igreja, no Novo Testamento, a visão de congregar-se não é algo que se esgota no ato de ir à igreja. Não é. Congregar-se no Novo Testamento não é algo que se esgota, não é um conceito que se esgota quando eu venho à igreja, sento, assisto o sermão, canto os hinos e vou embora. Não é. Isso é bom e tem que continuar. Isso é necessário, é uma ordem de Deus fazer isso. Temos que fazer isso, é uma ordem de Deus. Mas congregar-se no Novo Testamento é algo mais do que isso. O congregar-se no Novo Testamento, à luz de Hebreus 10, à luz desses indícios do livro de Atos, à luz dos ensinos de Efésios 4, que é um ensino dominante nesse campo, à luz disso tudo, congregar-se é eu estar na comunidade local da fé, dos irmãos reunidos, e eu estar ali trazendo para os irmãos a admoestação,
conforto, alívio, exortação, encorajamento, socorro. Isso é congregar-se, é estar junto com os irmãos da igreja. É isso, é um congregar-se dinâmico, ativo, em que você trabalha na igreja. Até o ponto de, se você morrer, a igreja dizer: meu Deus, que perda irreparável. Que perda irreparável. Se você vem à igreja e não faz nada, isso não é congregar-se. Isso é frequentar a igreja. É bom, não é ruim frequentar a igreja, tem que frequentar. Mas congregar-se é algo muito além disso. Vai além. Muito bem, veja aí, na sequência, o que aconteceu. Versículo 37. Ela adoeceu e veio a morrer. Com que idade? De que doença? Lucas não fala, porque não interessa para Lucas. Eu consigo imaginar essa moça, talvez com entre 30 e 40 anos, talvez, que ela era muito ativa. Nós veremos aqui na sequência, ela era costureira. Sabiam disso? Dorcas era costureira. E ela era muito ativa, muito dinâmica, ela ajudava muita gente. Então imagino que fosse uma jovem senhora ali, talvez entre seus 30 e 40 anos, talvez. Ela adoeceu, que doença ela teve? Não fala o texto bíblico não fala o que era, pode ter sido uma febre, era muito comum na época isso, uma febre, a pessoa desidrata, vômitos ali e acaba falecendo por causa disso, mas Lucas não diz o que a levou. O texto do versículo 37 diz que eles a lavaram, e isso aqui afasta a ideia de um desmaio temporário. Eles prepararam o corpo, eles deixaram o corpo prontinho para o sepultamento, era assim que fazia. E eles puseram o corpo no cenáculo. O que é cenáculo? O que é cenáculo? É um quarto que fica no alto. As casas das pessoas pobres na época tinham um cenáculo. Tinha uma escadinha do lado, a escadinha não era dentro, era fora. Tinha uma escadinha do lado, aquela escadinha você subia, você saía no cenáculo, que era um cômodo alto. E colocaram o corpo lá. Não era comum fazer isso, colocar o corpo no cenáculo. Colocaram lá, talvez porque tenha sido o lugar mais adequado, porque muita gente querendo ir lá ver, os cenáculos eram mais amplos, pode ser isso, nós não sabemos. Colocaram no cenáculo para guardar o momento do sepultamento. E aí, o que é interessante é o que vem agora, que é meio estranho isso que vem agora. Olha o que fala o 38. Como Lida era perto de Jope, que distância mesmo? Uns 15 quilômetros, né? Ouvindo os discípulos, olha de novo como os crentes são chamados aqui. Discípulos, de novo. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Eles pedem, isso aqui é uma forma educada de falar: olha, venha estar conosco em Jope, nós precisamos de você lá. Não é que eles estão apressando ele: vem logo, corre, vem, vai que enterra essa mulher, não pode. Não é isso, eles estão apressando. É uma forma polida de dizer: olha, nós precisamos de você lá, venha, precisamos de você lá. Agora, o que surge aqui no 38 é que nós não sabemos por que chamaram Pedro. Por que chamaram Pedro? Não fica muito claro. O que eles queriam? Morreu uma moça aqui. Vamos lá chamar Pedro. O que eles queriam? O que eles queriam? O que vocês acham? Pedro nunca tinha ressuscitado ninguém, até onde a gente sabe. Oi? Talvez isso, olha, vem aqui para consolar os irmãos, precisamos de um apóstolo aqui, a igreja está abalada demais, a igreja está sofrendo muito, vem aqui, a sua presença vai ajudar muito, vem aqui, porque nós estamos sofrendo demais, a perda foi muito grande, as viúvas aqui, daqui a pouco vai ter mais velório, porque as viúvas aqui estão morrendo de tanto chorar, é um sofrimento danado. Essa moça, você não tem noção do quanto ela era cheia
cheia de boas obras, rica, coberta, completa de boas obras e de esmolas. Ela ajudava demais aqui. Essa perda para nós é irreparável. Você está aqui perto? Vem aqui ficar conosco. Precisamos da sua palavra, da sua amizade, da sua companhia, do seu conforto. Vem aqui. Pode ser isso? Na minha cabeça, eu acho que é mais isso. Eu não sei. Eu acho que eles não pensaram assim: vamos chamar Pedro para ressuscitar essa mulher. Eu não sei. Vocês acham que pode ser? Pode ser, né? Pode ser, mas eu acho menos provável. Não sei. O que vocês acham? Irmã? Ele tinha curado Enéas? Pode ser, né? Pode ser, como ele levantou Enéas, pode ser que eles pensaram, quem sabe ele levanta ela também. Porque o verbo que aparece, quando ele fala Enéas, levanta-te, é o mesmo verbo que aparece agora quando ela se levanta. Então existe uma conexão semântica entre a primeira história e a segunda história. Existe uma conexão semântica. Ele usa a expressão, o substantivo anástasis, né? Que é levantar, o levantamento, é o levantamento. Então isso aparece aqui. E aparece na história de Dorcas também. Então pode ser que eles pensaram, ele levantou um da cama. Talvez ele levante essa também, se bem que a situação é muito mais grave. Levantar um aleijado já é uma coisa extraordinária. Agora, será que ele consegue levantar uma morta? Pode ser. Já levam ele lá para cima. E é engraçado que o que as mulheres fazem. Nós vamos ver agora o que as mulheres vão fazer, as viúvas. As viúvas querem impressionar Pedro. As viúvas querem deixar Pedro impressionado. Então, talvez até com esse objetivo que a irmã mencionou. Olha isso, olha essas roupas. Elas estão querendo sensibilizar o apóstolo. A impressão que dá é que elas pensam que depende dele, né? Dependia dele. Não dependia dele. Não sei. Parece que era difícil até para Pedro, que quando saísse, ninguém orou sozinho com Deus. É que então, aí é muito legal, por quê? Porque Pedro, o que Pedro vai fazer? Pedro, quando ele se vê nessa situação, nós vamos ver aqui, ele nunca tinha feito isso na vida. Eu já ressuscitei um homem uma vez, que eu já contei para vocês aqui, mas foi uma ressurreição falsa, né? Ele não tinha morrido, né? Então eu até assustei, né? Foi fake, né? Mas agora, Pedro nunca tinha feito isso na vida, E o que ele faz? Se os irmãos lembrarem, os irmãos lembrarem da história do Evangelho, da ressurreição da filha de Jairo, vocês vão ver Pedro imitando Jesus. Ele imita Jesus. Ele fala, sai todo mundo. Jesus falou a mesma coisa, sai todo mundo. Ele falou assim, Pedro falou assim, Tabita, levanta-te. Jesus falou assim, Talita, levanta-te. É parecido. Parece que Pedro está reproduzindo, ele está imitando Jesus. Ele falou, eu nunca ressuscitei, mas eu já vi alguém ressuscitando, então eu vou fazer igual. Ele foi esperto, né? Assim, eu já vi ressuscitando, Jesus ressuscitando alguém, eu vou fazer igual. Sai todo mundo. Por quê? Eu não sei, ele mandou sair, eu vou mandar sair também. Porque morto só ressuscita sozinho, não vou ressuscitar. Que eu saiba, morto, até onde eu sei, morto só ressuscita com pouca gente perto. Muita gente estraga tudo. Eu não sei. Né? Eu também não sabia. Mas ele falou, eu vou ressuscitar, então eu vou imitar Jesus. Sai todo mundo. Jesus entrou no quarto da filha de Jairo, entrou ele, João, os pais da moça e quem mais? E Pedro. Então Pedro viu. Eu vou sair todo mundo, só os pais da moça aqui e os dois discípulos aqui, Pedro e João, só. E aí ele falou, Talita, cumi. O que Pedro falou? Tabita,
cume. O que aconteceu? Jesus tomou pela mão e levantou. Pedro fez o mesmo, a moça se levantou. Então ele imitou Jesus na história de João 8. Ok? É muito interessante isso aí, é muito legal essa semelhança aí. Bom, vamos ver aqui. Eles enviaram os homens lá e aí vem a segunda parte do nosso esboço. O que acontece na segunda parte? A segunda parte do nosso esboço está aí. Vocês viram a igreja abalada, todos ali desesperados, chamam Pedro. Há a suspeita de que chamaram até para ele fazer um milagre, porque souberam, a irmã mencionou lá, da cura de Enéas. Pode ser mesmo, existe uma conexão semântica entre as duas histórias. Pode ser que tenham chamado Pedro, talvez só para dar uma palavra de consolo, ajudar e estar ali com eles, nós não sabemos, mas parece que realmente, pela reação das viúvas, parece que queriam impressionar Pedro para que ele ressuscitasse aquela mulher. Mas vamos ver isso agora na segunda parte. A igreja é restaurada. Versículos 39, 40 e 41. Olha só o que acontece agora. Isso aqui é fora de série, isso aqui. Isso aqui, é que a gente lê assim, parece tão fraquinho, mas imagine você nesse lugar. É uma coisa fora de série isso aqui. Eu acho fora de série isso aqui. Olha o que diz aqui o texto. Pedro atendeu e foi com eles. Quantas horas de viagem a pé? 15 quilômetros, dá quanto tempo a pé? 15 quilômetros, a pé. Não é o pastor Thomas, né? O pastor Thomas é 3 dias e 3 noites viajando. Não. Mas quantas horas de viagem? Umas 4 horas, 15 quilômetros, umas 3, 4 horas talvez, né? Oi? Era planície de Saron, né? Parava, vendo a Rosinha, tal, tudo bem. Então, agora não sei, Pedro era um cara forte, os 2 homens que foram devem ter sido também, não mandaram as viúvas chamar Pedro, né? Foi lá, 2 homens lá, 3 horas para ir mais ou menos, 3 ou 4 horas para ir, 3 ou 4 para voltar. Esses homens aí, olha, vou falar para vocês, eles andaram muito, pelo menos 6, 7 horas de caminhada para ir e voltar com Pedro. Então foi uma pegada difícil. Ok, veja aí. Ele chega lá, ele foi com eles, tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. Então levaram ele lá para cima. A Cris falou, pastor, é porque eles queriam alguma coisa lá. Eles queriam que Pedro fizesse o milagre. Pode ser, é bem possível isso. O que vem agora parece corroborar essa ideia, né? Então, olha só o que fala. E todas as viúvas o cercaram, chorando. Olha só que tristeza. Imagina esse quadro. As viúvas cercaram Pedro, com lágrimas, chorando. Eram as viúvas ali da igreja, daquela comunidade ali, dos crentes ali de Lida, chorando e mostrando-lhe túnicas. Túnica é vestimenta que cobre diretamente o corpo da pessoa, né? E vestidos eram capas que colocava por cima dessas túnicas aí. Então a Dorcas, ela fazia roupas mais, não íntimas, né, mas roupas mais de contato com o corpo e capas para cobrir a pessoa. Que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Agora, como elas fizeram? Elas foram em casa buscar as roupas e mostraram, olha aqui, olha o que ele fez. Era isso? Elas estavam vestindo essas roupas. Diziam, olha aqui, ó, olha aqui, olha isso aqui, ó, olha aqui. Mostravam as roupas para ele. Olha o que ela fez para nós. Olha isso, olha aqui. Ela fez tudo isso para aquele monte de viúva, mostrando as roupas lá. Gente, é muito bonito isso. O testemunho que essa mulher deixou. Olha o que essa mulher fez conosco. Estamos vestidas, todas nós, estamos com as roupas que ela fez para nós. É a costureira. E ela viu a nossa necessidade, nós somos viúvas. Nós não temos INSS, não inventaram ainda isso. Não inventaram a previdência social ainda. Nós não temos maridos que nos sustentem, nós somos idosas. Nós não podemos trabalhar na terra, pastorear ovelhas, não podemos. Nós dependemos de esmolas. Nós somos pobres, somos senhoras. Nossos filhos, algumas de nós não têm filhos. Outros filhos morreram, foram embora, não sei. Mas nós não temos amparo. E essa mulher nos dava, costurava para nós.
Então elas querem impressionar Pedro com a grandeza das coisas que Dorcas fazia. E vejam o versículo 40. Aí vem a imitação. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, aqui ele imita um pouquinho Jesus em Lucas 8:51. Porque Lucas 8:51 é o que eu falei para vocês. Mostra Jesus mandando todo mundo sair. Mas ele entrou com quem? João, Pedro e os pais da moça. 4 pessoas. O resto ele mandou sair. Aqui Pedro, ele não está com ninguém, não tem nenhum discípulo lá. Dorcas, o pai dela e a mãe dela não estão lá também. Então ele fala, não, sai todo mundo. E todo mundo saiu. Agora, note bem, ele quer fazer um grande espetáculo. O que vocês acham? Venham todos. Hoje vocês vão ver o poder de Deus. Venham. Vamos levar o corpo lá para fora. Chama a cidade inteira. É hoje que vocês vão ver. É hoje. Está vendo? Hoje em dia agora, a moda agora é você profetizar arfando. Sabe o que é arfar? Nunca viu esse verbo, arfar? Você profetiza assim. O Senhor tem falado. Assim. É isso, interna esse doente. Chama a rota, dá um couro nesse safado. Dá um couro nesse safado, interna esse louco. Porque isso que ele está fazendo é emporcalhar o Evangelho. É emporcalhar o nome de igreja, é emporcalhar o nome do Espírito Santo, é emporcalhar a expressão milagre, que é sagrada, porque a Bíblia usa essa expressão. É emporcalhar tudo que é santo. Agora é moda, vocês não viram ainda isso? Não viram ainda isso? Nossa, gente. É só olhar lá na internet, lá as profecias de hoje. Você vai lá na frente e começa... gente, está difícil aguentar. Eu vou falar para vocês, o baixo catolicismo medieval, que vendia cruzinha, leite da virgem, pena do arcanjo Miguel, esse baixo catolicismo aí, catolicismo da ralé mesmo, baixaria mesmo, que comercializava, enganava, catolicismo nível sei lá, lama mesmo, lama. Esse catolicismo ficaria escandalizado com os evangélicos de hoje. Eles iam olhar e falar assim, os freis iam olhar e falar, peraí, maneira, aí não. Tudo bem a gente vender uma peninha de santo, né, do arcanjo Miguel, mas o que é isso? Tudo tem limite. O Tetzel, que vendia indulgência na Alemanha, ia ficar escandalizado, ia falar, não, peraí, tudo tem limite. Eu conheço a história eclesiástica, eu sou formado nisso, conheço, leio, estudo isso há mais de 30 anos. Gente, eu garanto para vocês, com toda a força do meu coração, não existiu na história da igreja uma época com tantas bizarrices teológicas, doutrinárias, eclesiásticas, religiosas como hoje, no meio cristão. Nunca existiu isso. Eu nunca vi, eu nunca ouvi falar do que eu tenho visto hoje em dia. Nunca ouvi falar. Nunca. O diabo, ele falou, não, eu vou fechar com chave de ouro. O diabo, eu vou fechar com chave de ouro. Eu vou fazer coisas na igreja, eu vou associar a igreja a tanta porcaria, a tanto lixo, ao esgoto do esgoto, de uma forma que nem nos piores pesadelos os irmãos imaginaram isso, viram isso. Eu vou fazer isso. E tem feito, porque é assustador. É assustador. Eu nunca vi. Às vezes eu falo para Simone, não dá mais para eu viver aqui. Não dá mais para eu viver aqui. Eu não estou aguentando mais viver aqui. Esse mundo para mim virou um outro planeta. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais viver aqui. Eu olho, não é meu lugar mais aqui. Tem que ir embora daqui. Não suporto mais isso.
Eu cansei deste mundo, eu cansei. A nossa mente, ela aguenta um certo limite de atrocidades, de absurdos. Nós não aguentamos muita coisa. A nossa mente não foi feita para suportar muito absurdo. Chega um ponto que ela começa a sofrer. E eu estou nesse nível, eu não aguento. Eu vejo uma pessoa dessa arfando lá. Eu vi um outro falando em línguas. Meus irmãos, e a mulher traduzindo, olha, eu até coloquei no meu Facebook lá, mas assim, é tosco, eu acho que a condição de um animal é melhor do que aquilo, com todo o respeito, mas a condição de um animal é melhor do que aquilo. O diabo reduz a pessoa a menos que um bicho, é de matar, é triste. O que nós vemos aqui é muito diferente. Nós vemos aqui Pedro mandando todos saírem. Ele não quer fazer espetáculos. Pedro, certamente aqui, ele está perplexo. Ali, o que vai acontecer? Eu não sei, eu não sou Deus. O primeiro ato que ele faz na solidão daquele cenáculo, na solidão do cenáculo, ele e um corpo, ele e um cadáver, sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, o texto fala que ele se pôs de joelhos. Sabe o que significa? Que ele falou, meu Deus, eu não sei, meu Deus, e agora? Como o texto não fala, mas como você acha que foi a oração dele? Eu determino agora. É isso? Como vocês acham que foi a oração desse homem? Nessa hora. Você no cenáculo com o cadáver. Todos lá fora chorando. Você lá sozinho. No cenáculo com o cadáver. Como seria a sua oração? Você se põe de joelhos ao lado do cadáver. Você fala o quê? Fala para mim. Pedro falou o quê? Sabe o que eu acho que ele falou? Acho que ele falou assim, Senhor, socorro, me ajude. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. O Senhor é o dono da morte. O Senhor é Senhor da vida e Senhor da morte. O Senhor é a fonte da vida, de todo poder. Socorro, socorro. Senhor, olha lá fora. Olha lá fora. Olha o seu povo. Olha aquelas viúvas. Senhor, socorro. Eu não sei. Eu não sei como essa igreja vai caminhar. Eu não sei calcular o tamanho da perda que está aqui diante de mim aqui. Mas eu imploro, ajuda-nos, socorro. Certamente, essa foi a súplica de Pedro, até pela posição do corpo dele. Ele estava de joelhos. O que significa isso? Suplicando, implorando, humilhado ali. E aí o que ele faz? O texto fala que ele orou e voltando-se para o corpo, ele disse, Tabita, levanta-te. Qual é a sequência aí? O que ela fez? Eu acho que eu sairia correndo do cenáculo. O que você faria? O que ela fez? Ele falou, Tabita, levanta-te. Quase a mesma frase de Jesus com a filha de Jairo, lá em Lucas 8. Tabita, Talita, lá foi Talita, né? Talita cumi. Aqui ele falou o quê? Tabita cumi. O que ela fez? O que diz o texto aí? O que ela fez? Uau, meu Deus, ela abriu os olhos. Dá para imaginar isso? Ela abriu os olhos. E aí, ela olhou para Pedro.
Já pensou? Isso é coisa de terror isso aqui, não é? Não parece filme de terror isso aqui? Aqui não era, pelo contrário. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Meu Senhor, o que é isso? É simplesmente fora de sério o que acontece aqui. E olha o que ele faz. Ele não assusta, bom, deve ter assustado, né? O texto não fala, mas no 41 fala, ele, dando-lhe a mão, ele está imitando Jesus aqui, levantou-a. Olha aqui, ó, olha o levantar aqui, que acontece lá com Enéas. Ele levantou-a, levantou a moça, ela ficou de pé. E olha o que ele faz, ele chamou os santos. Olha como o crente é chamado aqui, é discípulo e é santo, alguém separado por Deus, especialmente as viúvas. Por quê? Eram as que mais estavam sofrendo. E o que ele fez? É como se ele desse um presente. Tô de volta, está aqui ó, um presente para vocês, está aqui ó. Dorcas está aqui. Dorcas falou o quê? O que ela falou? Nada. Falou o quê? Deu entrevista? Não. Acho que ela foi costurar. Acho que as viúvas a cercaram. Ali certamente houve uma grande festa ali com as viúvas. E ela já falou, onde é que está minha agulha aí, minha? Onde é que está meu material que eu estava terminando de fazer um vestido quando eu morri. Tem que terminar logo. A irmã ela está precisando. Então o que aconteceu? A igreja foi restaurada. O velório virou festa. O velório virou festa. E não dá tempo agora, já são 11h05, na semana que vem vamos ver os 2 versículos finais. A igreja é ampliada. Aí nós vamos ver os versículos finais e vamos ver a ponte. Tem uma ponte no final, que é uma ponte com o capítulo 10, que fala da casa de Simão Curtidor, que faz a ponte para o capítulo 10. Vamos ver essa ponte na semana que vem. Muito bem, aí estão então esses 2 itens aí referentes a essa história. Pedro quis chamar a atenção? Não. É assim, é importante isso. Dorcas se destaca por quê? Pelas boas obras que faz. Temos que imitá-la? Temos que imitá-la. Nós temos que fazer diferença na nossa igreja, aliviando os irmãos. Temos que fazer isso também. Pedro se destaca pelo quê? Pela sua discrição. Ele não quer alarde, ele não quer chamar a atenção do mundo inteiro para si. Não, ele é discreto na realização do seu milagre. Temos que aprender isso também. O Senhor, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos use, sejamos úteis aos irmãos, mas nós não temos que fazer isso aos olhos de todo mundo, para chamar a atenção das pessoas. Então esse é um texto que nos ensina essas coisas. Como o discípulo de Jesus age? Ele serve o povo de Deus, mas ele não quer alarde. Ele alivia o povo de Deus, serve o povo de Deus, ele ajuda, socorre, alegra o povo de Deus, mas ele também não quer alarde. Ele é um instrumento dependente de Deus e ele realiza esses serviços para a glória dele e dele só. Na semana que vem nós terminamos aí o item 3, tá bom?